dando seguimento na história. Marinheiros e muita riqueza dos longos anos de exploração marítima colocaram um passo à frente de seus irmãos e irmãs. Garcia tinha um plano maligno descartado, enviando espiões para seus irmãos e encontrando uma oportunidade para assassiná-los. Não foi surpresa que os 3 irmãos tenham conseguido descobrir o espião e matá-los, mas ela ficou surpresa com como seu inútil 4º irmão foi capaz de sobreviver depois de engolir uma pílula envenenada. Ela recebeu uma carta do espião indicando que viu Roland engolir a pílula envenenada diante de seus próprios olhos. Aqui, na memória de alguém, vemos Ana sentada em um campo cercada por cabras e homens vestidos de pastor se aproximando de Ana perguntando qual livro Ana está lendo atualmente. Esse homem é o professor de Ana, seu nome é Cal Van Bat. Então, a memória se despedaçou em pedaços como um espelho, seguida por Cal na multidão testemunhando o enforcamento de Ana. Isso causou uma ansiedade maciça e estresse, e Cal é atormentado por essas cenas todos os dias, lentamente deteriorando sua mente. Cal acorda em seu escritório, encharcado de suor suas roupas. Descobrimos que a razão pela qual ele está nessa pequena cidade de fronteira é que os oficiais do Castelo Cinza substituíram os materiais de pedra por ganância, causando o desabamento de um novo teatro e mais de 3 dúzias de mortes. Eles fizeram a associação onde Cal trabalhava assumir a culpa. O gelo de Cal fica vermelho, segurando seu punho apertado, uma chama de ódio queimando por seu corpo, perguntando por que uma alma pura como Ana foi enforcada na história que Roland contou. Barkov disse a Roland para substituir Ana por um criminoso condenado para enganar os residentes de que foi Ana quem Roland enforcou, já que tinham a boca do criminoso tapada e o rosto coberto. Ninguém sabia que Ana ainda estava viva, incluindo Cal, que achava que Ana estava morta. Voltando à história, esses humanos terríveis estão lá fora dançando em dinheiro e satisfazendo sua ganância. Cal olha pela janela, desapontado com esse reino apodrecendo em seu núcleo, cheio de desigualdade, alta tributação, oficiais gananciosos que não valorizam a vida de seus cidadãos, enviando uma garota inocente para a forca. Ele questiona Deus sobre o que é verdadeiramente mal, e antes que ele possa pensar, Cal abre a porta e vê uma menininha chorando. A menina está chateada e preocupada, sente algo errado com seu corpo e teme acabar como Ana, tremendo de medo e sem saber o que fazer. Algo clicou na mente de Cal. Ele franziu a testa, olhou nos olhos da menina e disse que a protegeria, depois a acariciou na cabeça. Cal caminha pela rua, lamentando não ter se levantado quando sua associação foi culpada, lamentando não ter se levantado quando Ana foi enforcada. Ele não pode permitir que a mesma coisa aconteça com Nanava, o nome da menina que vimos antes. Cal interrompeu seus pensamentos quando ouviu alguém gritando atrás dele. Ele se virou e viu um grupo de pessoas se reunindo na frente do painel. Muitos deles estavam rindo, como se tivessem acabado de ouvir a melhor piada de suas vidas. Era um aviso de trabalho enviado por Roland, uma informação de recrutamento em busca de pessoas para construir um muro, procurando posições como moedores de pedra, artesãos, trabalhadores habilidosos e pedreiros, oferecendo salários de 12 bronze por dia a um impressionante 1 ouro por mês. Cal ficou chocado quando viu a última linha do recrutamento, que dizia que as pessoas que demonstrassem excelência receberiam o cargo oficial. Ele pensou em um boato que circulava na cidade de fronteira, que Roland tinha uma personalidade especial e detestava profundamente a Igreja Sagrada. Ele se lembrou do que viu durante a execução, quando Roland demonstrou relutância em enforcar Ana. Talvez Roland tivesse uma visão diferente das bruxas, essa era a última e única esperança de Cal. Do outro lado, Carter e Roland estão andando e examinando as paredes. Carter perguntou a Roland a que altura ele quer construir o muro, e Roland disse que quer que o muro tenha pelo menos 5 metros de altura e 2 metros de largura, grande o suficiente para 4 pessoas caminharem juntas. Carter pensou brevemente sobre o projeto do muro, calculando quanto tempo precisaria. Carter disse que mesmo com os homens que Roland lhe deu, só poderá concluir o projeto no próximo mês do demônio. O problema principal é garantir a estabilidade do muro, as pedras devem ser escolhidas e moídas adequadamente. Roland não explicou muito, mas disse que o cimento surpreenderá Carter. Carter se perguntou o que é cimento. Momentos depois, Carter e Roland chegam à estrutura que Roland construiu recentemente, que é a sala de queima de cimento. Roland pensa em sua cabeça, sabendo que a matéria-prima para produzir cimento é comum e ele pode encontrar tudo na cidade de fronteira, mas a temperatura é um passo crucial. Roland não se lembra da temperatura exata e não há ferramentas ou máquinas para controlar a temperatura, mas antes que Roland termine seu pensamento, a porta se abre e o calor e o vapor saem da porta. Roland diz a Carter para ficar parado.
Roland caminhou em direção à porta e ficou atrás dela, cheia de poeira no rosto e completamente nua. Ele entregou a ela seu manto e perguntou a Anna como estava tudo. Anna não decepcionou Roland e mostrou a ele o produto. É um monte de poeira cinza que se parece com pó de cimento, mas ainda precisa ser testado. Anna não está familiarizada com esse material e pergunta para que serve. Roland enumera muitos usos para o cimento, como construir casas, pontes e como uma casa de cimento pode proteger as pessoas do frio, da chuva ou da neve, sendo muito mais durável em comparação com as casas em que as pessoas comuns vivem. Roland elogia Anna por criar um material tão incrível. Momentos depois, Roland mostra seu produto para Carter e Anna. Carter fica impressionado com o produto e tenta levantar o cimento, também tentando abrir a rachadura após testar a resistência do cimento. Roland conta a Anna e Carter sua ambição e ele quer mostrar ao restante do reino que as bruxas são realmente as melhores waifu. Roland avança para seu projeto real após dias de trabalho árduo, e Anna produz muitos sacos de poeira de cimento junto com as pessoas que Roland recrutou, e o projeto finalmente está no caminho certo. Roland ele mesmo sai para baixar seu status e mostrar aos moradores como cavar trincheiras, o que eleva a moral entre os trabalhadores, e todos estão trabalhando muito duro. Embora os trabalhadores estejam motivados, o projeto está avançando muito lentamente e as trincheiras parecem piores do que um esgoto. Embora Roland seja um engenheiro, ele não é um engenheiro civil, e não tem ideia do que fazer. Isso dá a Roland uma dor de cabeça e o faz coçar a cabeça. Enquanto isso, Barkov veio relatar que um pedreiro foi recrutado, que costumava trabalhar na Associação de Pedreiros do Castelo Cinza. Roland lembra que era uma associação famosa, mas foi desmantelada, e diz a Barkov para trazer o pedreiro para vê-lo. Mais tarde, à tarde, Roland retornou ao seu escritório e Anna estava sentada ao seu lado, sorrindo enquanto lia um livro. Isso parecia uma obra de arte aos olhos de Roland. Roland estava atordoado, mas logo foi interrompido pela voz de Carter, que disse que o pedreiro estava lá. Enquanto o pedreiro estava mostrando respeito, Roland o interrompeu e foi direto ao ponto. Segundos depois, o pedreiro olhou para cima e viu Anna, ficou chocado e não podia acreditar em seus olhos, chamando Anna pelo nome. Isso deixou Carter e Roland perplexos e extremamente nervosos. Anna fechou o livro e olhou para cima depois de ouvir alguém chamá-la. Roland gritou para Carter bloquear a porta e não deixar Cal escapar. Carter correu em direção à porta, pronto para abordar Cal. Cal de repente se ajoelhou, surpreso ao ver Anna. Em seguida, Cal começou a se desculpar repetidamente com Anna, mas estava muito grato por vê-la viva. Pelas aparências de Cal, Roland ficou aliviado, sabendo que essa pessoa provavelmente não faria mal a Anna. Anna se levantou, parecendo preocupada, explicando e apresentando Cal como seu professor. Alguns minutos depois, Cal se acalmou. Roland então perguntou quem era Cal. Cal enxugou suas lágrimas e se apresentou, contando como se tornou professor de Anna. Ele também olhou nos olhos de Roland e disse que, embora não saiba por que Roland salvou uma bruxa, mesmo que seja para que Anna o sirva em sua cama como concubina, é melhor do que matá-la. Enquanto Cal também estava pensando consigo mesmo que, embora não saiba o que Roland realmente quer, pelo menos o rumor está correto. Se ele também puder enviar Nanova como sua concubina, ela também estará segura. Em seguida, Cal apresentou Nanova, dizendo que ela também é uma garota fofa e adorável, se perguntando se Roland também poderia aceitá-la como concubina. Cal estava mal entendido as intenções de Roland de proteger as bruxas. Roland continuou dizendo a Cal que ligará para ver Nanova para saber se ela é realmente uma bruxa, mas não pode tirá-la de sua família original, especialmente quando não há indício real de ameaça de sua família. Ele explicou a Cal que o motivo de ele ter salvo Anna não é o que Cal pensava. Roland estava feliz em saber que outra bruxa estava em sua cidade, esperando não deixar Cal mal entendido. Roland decidiu contar a Cal a verdade real. Roland pensa que as conversas bobas alegando que as bruxas têm o poder maligno do diabo não passam de bobagens. Roland as protegerá a todo custo, desde que as bruxas não cometam crimes. Roland então traz a conversa de volta em relação à construção das paredes. Embora Cal ainda esteja um pouco cético, ele rapidamente coloca seu pensamento de lado, entendendo a ideia de Roland de construir uma parede para se defender contra as bestas demoníacas. Cal deu alguns conselhos profissionais sobre o projeto, então o projeto começa, e Cal é designado como líder do projeto. Na manhã seguinte, no Jardim dos Fundos, Roland estava sentado lá com um copo de álcool na mão. Carter e uma jovem garota se aproximam lentamente.
Esta é Nanova, e ela parece nervosa, segurando firmemente seu vestido, mordendo os lábios e tremendo enquanto se aproxima lentamente de Roland, olhando para ele com seus grandes olhos de cristal cheios de nevoeiro. Ela pergunta se vai morrer. Nanova é realmente adorável. Roland olha para ela, tentando segurar o riso, e a tranquiliza, dizendo que ela não vai morrer. Ana também está bem. Roland então se apresenta como quarto príncipe Roland Wimbledon e pergunta a Nanova para se apresentar. Ao perceber que não vai morrer, os olhos de Nanova se iluminam e ela se apresenta alegremente como Nanova Pine. Em seguida, ela correu imediatamente passando por Roland, segurando a mão de Ana e começou a conversar, ignorando completamente Roland. Roland deu um gole na bebida. E observou as duas garotas, pensando consigo mesmo que Ana tem apenas 17 anos agora, quão bonita ela se tornará. Vendo a conversa chegando ao fim, Roland interrompeu as duas garotas, perguntando a Nanova sobre seu poder. Ouvindo a pergunta, Nanola ficou assustada novamente, abaixou a voz e perguntou se Roland a enforcaria. Roland assegurou que não faria uma coisa dessas, apenas criminosos cruéis seriam enforcados, e ele nunca faria uma coisa tão cruel com uma garota adorável como Nanola. Nanava sentiu e continuou a explicar que ouviu o rumor de que as bruxas são amaldiçoadas após serem afetadas pelo diabo, mas nunca tinha visto um diabo antes de ver Nanova em um estado meio depressivo. Ana se aproximou e acalmou Nanava, que começou a explicar o que aconteceu. Ela disse que cerca de uma semana atrás, viu um passarinho ferido e quis ajudá-lo, quando de repente algo saiu de suas mãos em forma líquida e cercou o pássaro. Da próxima vez que se lembra, o pássaro estava totalmente curado. Após ouvir o que Nanava disse, o coração de Roland deu um salto. Ele entende a importância do poder de Nanava em uma época em que não existem medicamentos modernos, antibióticos de suporte à vida. Uma pequena ferida pode levar à infecção e morte. Roland pode ter encontrado um tesouro incrível. Ele imediatamente ordenou a Carter que lhe trouxesse uma galinha viva. Roland então perguntou a Nanola se ela ainda acha que seu poder é maligno depois de saber de sua capacidade de curar animais. Nanava olhou para cima e disse a Roland que seu professor disse que as bruxas podem fazer coisas que pessoas comuns não podem, mas que é uma armadilha criada pelo diabo. Ela jurou que nunca viu um diabo, segurando 3 dedos para cima. Roland afirmou que acredita em tudo o que Nanova disse, mas que a questão do diabo é apenas uma mentira contada pela Igreja Sagrada, e seu professor também foi vítima enganada por essas mentiras. Ele perguntou por que a Igreja mentiria para seu povo, e Roland balançou a cabeça, pois entende como a religião funciona. Ele explicou que, na Terra, coisas semelhantes aconteceram na história também, não há uma resposta adequada, apenas para o benefício de alguém. Momentos depois, ouviu-se Nanova juntando as mãos enquanto seu rosto ficava vermelho. Ela disse suavemente, em Vossa Alteza, por favor, seja gentil, vai doer. Roland sorriu e respondeu que está tudo bem, será rápido. Nanola sussurrou nervosamente para Roland, por favor, seja gentil, não quero que doa. Roland respondeu, e não se preocupe, será muito rápido. Enquanto isso, o pobre Carter estava lutando para segurar uma galinha que estava gritando e batendo as asas freneticamente, como se estivesse fazendo um teste de atuação para um filme de terror. Conforme Roland começou a fazer seu movimento, Nanola apertou os dentes, se preparando para o pior. Mas, assim que ela estava prestes a gritar, a galinha soltou um grito ensurdecedor, com penas voando para todos os lados. Nanava estendeu seus braços pequenos em direção à galinha ferida, usando seus poderes especiais para curá-la. Em questão de segundos, a galinha passou de uma aparência triste e machucada para estar cheia de energia, como se estivesse em esteroides. A pequena ave estava pulando por aí como se não fosse uma galinha, mas sim uma águia majestosa voando pelos céus. Horas se passaram, e a pobre galinha passou por vários testes e procedimentos. Seu pequeno corpo estava frio e sem vida, sendo segurado suavemente nos braços quentes de Carter. Concluindo que a habilidade de Nanava pode recuperar partes danificadas do corpo, mas seu poder não pode fazer crescer um novo membro, e um membro que tenha sido recolocado pode ser curado completamente. Ela também não pode trazer os mortos de volta à vida. Após a conclusão, Roland ordenou a Carter que levasse a galinha de volta para a cozinha. Nanola ficou de pé ao lado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mordendo os lábios e tentando segurar suas emoções após testemunhar tudo o que aconteceu hoje. Roland notou que Nanola ainda estava um pouco abatida após os eventos anteriores, então teve uma ideia para animá-la. Ele a convidou para um piquenique encantador.
Os olhos de Nanama se iluminaram de empolgação ao ver a mesa transbordando de pratos deliciosos, repleta de várias sobremesas. Ao se sentar à mesa, Nanava não pôde deixar de sentir que toda a tristeza anterior havia desaparecido no ar. Ela estava cercada por boa comida, boa companhia e boas vibrações. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, Carter acompanhou Nanava até a residência, irradiando alegria e até acenando para Roland, prometendo vê-lo novamente amanhã. Ana, que estava ao lado de Roland, não pôde deixar de se perguntar por que ele não tentou convencer Nanola a ficar. Afinal, ela era uma bruxa como ele. Roland olhou para Nanola enquanto ela se afastava, um pequeno sorriso brincando em seus lábios, e disse suavemente a Ana: "E Nanola ainda tem sua família, por enquanto. Eles não sabem sobre seus poderes." Ana olhou para baixo, sabendo o quão difícil era manter seus poderes de bruxa em segredo de entes queridos, mas sabendo que, quando descobrissem, sempre entregariam a bruxa à igreja sagrada. Era apenas uma questão de tempo. Roland notou que Ana parecia um pouco para baixo após os eventos anteriores, então perguntou se ela sentia falta de seu pai. Sem hesitação, Ana declarou que ele não o fez. Roland sentiu uma pontada de tristeza ao pensar nisso, mordendo os lábios, sem saber o que dizer em seguida. Rapidamente, Roland mudou de assunto. A partir de agora, Nanola estará vindo com frequência, disse ele. Esperançosamente, todos os dias. Tenho a intenção de treinar seus poderes. Roland ficou de pé e falou com determinação: "E eu prometo, Ana, que enquanto estiver aqui, todas as bruxas serão tratadas igualmente e viverão como pessoas normais." Ele declarou: "Sei que podemos fazer esse dia chegar e não descansarei até que isso aconteça." Desde que Cal assumiu o projeto de construir a parede, Roland se viu com mais tempo livre. Ele passou as tardes tomando chá com Ana e Nanola, observando enquanto elas praticavam suas habilidades mágicas e aprimoravam suas habilidades. No início, Roland se sentiu um pouco culpado por não estar mais envolvido no projeto da parede, mas, ao observar Cal e sua equipe trabalhando incansavelmente dia após dia, ele percebeu que podia confiar neles para fazer o trabalho. Berel entrou às pressas no escritório de Roland em estado de pânico. "Temos um grande problema, Vossa Alteza", exclamou ele, com suor escorrendo na testa careca. "Estamos gastando muito dinheiro recrutando artesãos e trabalhadores. Nossas finanças estão perigosamente baixas." Roland recostou-se na cadeira, sentindo-se impotente, já que ele também estava pobre, coçando a cabeça e tentando desesperadamente encontrar uma ideia. Enquanto Berel observava o quarto príncipe, ele não pôde deixar de admirar o quanto Roland havia mudado desde o tempo no Castelo Cinza. Naquela época, Roland era apenas um notório playboy com uma reputação terrível e nenhum senso de nobreza. Berel só tinha vindo para a pequena cidade de fronteira porque o rei lhe prometera o cargo de ministro das finanças oficial. No entanto, quando Roland chegou à cidade, começou a ofender todos os nobres com quem se deparava e as pessoas frequentemente o ridicularizavam. Mas tudo mudou quando Roland salvou aquela bruxa. Berel não conseguia acreditar o quanto Roland havia se transformado desde então. Ele era uma pessoa completamente diferente. Roland estava tão focado em resolver os problemas financeiros da cidade que não percebeu a expressão perplexa no rosto de Berel. Após alguns momentos de silêncio, Roland explicou que havia estudado os problemas da cidade e elaborado um plano para melhorar a renda. Berel ainda estava em choque, mas percebeu que Roland estava levando a sério e tinha um desejo genuíno de ajudar as pessoas da cidade. Enquanto Roland continuava a explicar seu plano, Berel não pôde deixar de se perguntar se Roland estava possuído por um demônio. Mas então ele se lembrou do momento em que Roland tocou um medalhão que tinha o poder de dissipar qualquer poder demoníaco dentro dele. Enquanto caminhavam pelo cais vazio, o embaixador não pôde deixar de abanar a cabeça em desaprovação. "Parece que a cidade de fronteira ainda está enfrentando dificuldades", murmurou ele para seu secretário. No entanto, sua surpresa aumentou quando percebeu a falta de trabalho no pátio. O secretário se perguntou em voz alta para onde foram todas as remessas. Sua curiosidade foi despertada, e eles decidiram visitar Roland em seu castelo. Enquanto se dirigiam ao portão da cidade de fronteira, o embaixador não pôde deixar de sentir uma sensação de apreensão. O quarto príncipe o surpreenderá. Roland convidou o embaixador para um jantar de boas-vindas, mas, em vez de talheres de prata, eles foram apresentados com 2 palitos de madeira. O embaixador estava um pouco confuso, nunca tendo usado haxiz antes, e observou enquanto Roland pegava sua comida com facilidade, tentando copiá-lo.
O embaixador se concentrou intensamente em tentar pegar um tomate cereja, mas, quando estava prestes a conseguir, Roland fez uma pergunta que o fez pular e lançar o tomate no ar. Roland perguntou ao embaixador o que ele achava dos palitos, já que eram muito mais fáceis de obter do que talheres de prata, e seu povo não precisava mais se preocupar com doenças entrando em suas bocas devido ao hábito de comer com as mãos. O embaixador não pôde deixar de ficar impressionado com a inteligência do quarto príncipe. Roland continuou, explicando que, devido a um desmoronamento, eles não podem colher nada das minas até o próximo ano. O embaixador perguntou sobre a colheita dos últimos 2 meses. Roland explicou que a colheita não é suficiente para alimentar seu povo e lembrou o embaixador do que aconteceu durante o mês do demônio, 2 anos atrás. Roland se inclinou para a frente e olhou diretamente para o embaixador, seus olhos cheios de convicção. Precisamos encontrar uma solução melhor, declarou. Não podemos continuar dependendo dos mesmos métodos que nos falharam no passado. O embaixador não concordou nem discordou, mas em vez disso apresentou um plano meio vago. Ele sugeriu que as famílias nobres emprestassem comida equivalente a 1 mês extra e o povo de Roland poderia pagar a eles aos poucos no próximo ano. Roland não estava satisfeito com isso, balançando a cabeça com desaprovação, e exclamou que a cidade do Salgueiro estava disposta a usar seus reais de ouro para comprar qualquer coisa, incluindo os zores de Roland, enquanto também vendiam alimentos pelo valor de mercado. Roland deu ao embaixador uma lição sobre como economizar e investir corretamente para garantir que o dinheiro da cidade seja gasto com sabedoria. Ele deu uma olhada no embaixador e disse: "Eu não acho que você tem autoridade para tomar decisões em nome das famílias nobres." O embaixador ficou sem palavras, com a mente repleta de lembranças de seu pai. Ele havia tentado convencer seu pai de que o quarto príncipe não usaria azores para grãos e pão, e que não deveriam enganá-lo. Mas seu pai apenas zombou e chamou o quarto príncipe de porco, dizendo que ele não entendia nada. Roland acertou em cheio. O embaixador nem mesmo conseguia convencer seu próprio pai, quanto mais as outras 5 famílias. Mas ele não deixaria Roland sair sem lutar. Ele levantou 3 dedos e ofereceu um preço ainda mais alto do que o oferecido pela cidade do Salgueiro. Ele implorou a Roland para deixá-lo voltar para o Forte Xingu e tentar convencer as outras famílias. Ele prometeu trazer um novo acordo consigo. Mas, enquanto falava, sua voz diminuía e ele parecia menos confiante a cada segundo. Era como se ele soubesse lá no fundo que estava travando uma batalha perdida. O embaixador ainda estava tentando convencer Roland a ficar com o Forte Xingu. Vilutão é muito longe, especialmente durante o mês dos demônios. É arriscado e é fácil que algo perigoso aconteça. As palavras escaparam de sua boca antes que ele percebesse. Ele ameaçou acidentalmente o quarto príncipe. Roland não pôde deixar de rir das tentativas contínuas do embaixador de convencê-lo a trabalhar com o Forte Xingu ou Vilutão. "Você sabe que não tenho intenção de me tornar um refugiado", disse, balançando a cabeça. "Não estou deixando a cidade da fronteira. Um dia, a cidade da fronteira será a nova fronteira do reino." Ele foi ainda mais longe, convidando o embaixador a ver o imenso muro que estavam construindo no North Slope. O embaixador ficou atônito, lentamente percebendo por que todos o chamavam de louco e não o levavam a sério. Enquanto Roland entrava em sua residência, ele se assustou ao encontrar uma figura sombria sentada em sua cama. A figura parabenizou Roland por suas negociações com o embaixador, mas os sentidos de Roland estavam em alerta máximo enquanto ele corria em direção à saída. De repente, a garota com capa atirou uma adaga entre Roland e a porta, bloqueando sua fuga. Apesar de seu gesto ameaçador, a garota afirmou que havia vindo em paz para ter uma conversa. Roland cautelosamente pediu sua identidade. A garota se levantou e disse que não tinha nome, mas suas irmãs a chamavam de Nigringali. Ajoelhou-se no chão com respeito reverente a Roland por proteger e cuidar das bruxas. Roland coçou a cabeça, tentando entender a situação, quando notou o distintivo no manto de Nigringali. Era inconfundivelmente o emblema de uma associação de bruxas. Conforme conversavam, a tensão aumentava, mas Roland não pôde deixar de sentir alguma admiração pela ousadia de Nigringali. Ela o seguirá por uma semana e aparentemente sabia sobre Nanola e Ana. Isso aterrorizou Roland, pois ele não tinha ideia de que alguém o estava observando tão de perto. Enquanto Roland ainda mostrava sinais de agressão, Nigringali decidiu tomar o assunto em suas próprias mãos. Ela jogou o manto e convidou Roland a dar uma olhada mais de perto enquanto revelava sua verdadeira aparência. Roland ficou surpreso.
Ela tinha cabelos loiros dourados deslumbrantes, olhos roxos penetrantes e uma figura encantadora que poderia enfraquecer qualquer homem. Nidhingale tocou a borda da cama, convidando Roland a se aproximar. Ele não pôde deixar de sentir uma mistura de curiosidade e cautela, mas, vendo que Nidhingale não parecia representar um perigo iminente, ele sentou-se cautelosamente mais perto dela. De repente, Nidhingale segurou o queixo de Roland com os dedos e inclinou a cabeça dele em sua direção, admirando sua confiança com um sorriso brincalhão no rosto. Nidhingale não pôde deixar de admirar a ousadia de Roland diante de bruxas como ela, e, à medida que ela se aproximava, o rosto de Roland corou. No entanto, o momento brincalhão rapidamente se tornou sério quando Nidhingale revelou suas verdadeiras intenções de levar Nanola e Anna embora. Roland pulou imediatamente e gritou um sonoro não. Ele insistiu que elas estavam seguras e felizes em Borderton, e que faria de tudo para protegê-las. Afinal, não havia lugar mais seguro do que a cidade da fronteira. Nidhingale insistiu que as levaria de volta para a Associação de Bruxas, onde poderiam encontrar camaradas. Ela tremia enquanto falava, mas Roland imediatamente a interrompeu e revelou a verdadeira situação em que estavam. Eles não tinham um acampamento fixo e estavam constantemente fugindo, escondendo-se das outras pessoas. Apesar de suas duras condições de vida, Nidhingale continuou a implorar seu caso. Roland argumentou que elas não sobreviveriam muito tempo daquele jeito, sem água, comida, abrigo aquecido e o mês dos demônios chegando. Mas algo clicou na mente de Roland quando ele se lembrou de algo que Bera havia dito uma vez. Roland questionou Nidhingale sobre isso, mas ela se recusou a responder. A mente de Roland corria enquanto ele tentava encontrar uma solução. De repente, uma ideia brilhante surgiu em sua mente. Ele propôs a Nidhingale que convidassem todas as bruxas para Borderton durante o mês dos demônios. Não apenas teriam um lugar seguro para ficar, mas, quando o mês acabasse, elas poderiam ficar e viver em paz. Assim terminamos o vídeo. Caso tenha gostado, deixe seu like e sua inscrição. Até a próxima!